habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: diabetes. Diabetes é causada pela ausência ou deficiência da produção de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina é responsável pela absorção da glicose do sangue, que vai alimentar as células. Quando a insulina tem produção diminuída ou estagnada, provoca elevação da glicose no sangue e pode trazer várias complicações à saúde. A diabetes pode ser adquirida por vários fatores, como hereditariedade, infecção viral, lesão no pâncreas ou, em outros casos, pode se desenvolver por estresse, mau hábitos alimentares, sedentarismo ou estados emocionais negativos. No Brasil, 8% da população tem diabetes. Na população com mais de 60 anos, esse índice chega a mais de 60%. Atividade física e alimentação saudável podem reduzir em até 60% a probabilidade de ocorrer a doença na maturidade. A diabetes, através de suas complicações, é a terceira causa de mortes no Brasil. Os sintomas referentes ao diabetes mellitus, eles são bem específicos. Qual é o primeiro sintoma? O paciente começa a urinar mais vezes em maior quantidade. Na progressão do diabetes não tratado, o paciente vai começar a acordar à noite para urinar também. E o número de vezes de aumento dessa diurese no dia ou à noite vai depender do nível da glicose sanguínea. Quanto mais alto estiver a glicose, mais evidentes são esses sintomas. Por consequência do aumento da diurese da quantidade, a pessoa vai notar que ela vai ter sede. Pode ser numa fase inicial uma secura na boca, mas isso vai progredir, ela vai tomar mais líquido durante o dia e, consequentemente, vai ter que acordar durante a noite para urinar e para tomar mais líquido também. Vão haver outros sintomas progressivos: perda de peso, aumento da fome e distúrbios visuais, do tipo visão embaralhada. Mesmo o paciente usando óculos, ele vai notar que em alguma situação no dia a visão fica nublada, de repente ela volta a funcionar normal. Então, isso é bem dependente dos níveis de glicose alterado. São sintomas de fase inicial. É lógico que a gente vai ter, no decorrer de tempo de anos, para um diabetes não tratado, outras situações mais relacionadas com a parte, a princípio, circulatória e no decorrer do tempo até da situação de lesões da parte nervosa. Importante salientar que esses sintomas no paciente adulto são lentos, progressivos de anos. Já numa criança, no jovem, adolescente, esses sintomas são mais rápidos, mais agudos e, por consequência, mais visíveis no diagnóstico. Então, pode uma pessoa passar anos tendo a glicose alterada até que ela vá fazer o seu diagnóstico clínico. Enquanto ela não tratar e a glicose estiver alterada, vão acontecer situações de lesões circulatórias, de pequenos vasos, de médio e de grandes vasos. No momento que o paciente é tratado e a glicose se mantém estabilizada, nós vamos ter um bloqueio da progressão dessas lesões que ocorrem nos vasos diretamente pela glicose alta no sangue. Pequenos vasos, as lesões maiores são na área da visão, que numa situação maior, uma situação mais séria, pode levar até a cegueira. Óbvio que com os novos tratamentos, com a aderência do tratamento com o paciente,
isso é facilmente passível de ser evitado. Lesões também vão ocorrendo no rim, no coração, nos vasos cerebrais, que são lentos. O que acontece com essas lesões? Propicia ao paciente que no rim vai ter insuficiência renal, uma situação muito séria, a nível do paciente, no decorrer do tempo, ter a indicação de fazer uma hemodiálise ou um transplante renal. Tanto que o maior caso de pacientes que precisam fazer hemodiálise ou diálise peritoneal são diabéticos. Então a gente cuida para que isso não venha acontecer. No coração a gente vai ter o risco do infarto. Nas artérias cerebrais a gente vai ter risco de ter um derrame cerebral, um AVC cerebral, por isquemia. E em situações mais de vasos periféricos, principalmente membros inferiores, a famosa gangrena, que muita gente sabe o que é. Então, atualmente, com todos os cuidados que nós temos atualmente de medicamentos muito bons para o diabetes, pelas insulinas que nós, a insulina humana que nós temos, existe no Brasil já também há muitos anos, a gente vai evitar a progressão dessas lesões de vasos sanguíneos. Existem dois tipos básicos de diabetes. Um diabetes que a gente chama de diabetes tipo 1, ou insulino dependente, ou diabetes juvenil, ou infanto juvenil, e o diabetes tipo 2, que a gente chama de não insulino dependente, ou diabetes da maturidade. Esses diabetes eles são diferentes pelo mecanismo que causa a doença e faz a doença se manifestar, e pelo tipo de medicação que se usa para esses diabéticos. Então o diabetes tipo 1, ele já, como o próprio nome diz, ele é insulino dependente, né? Ele felizmente ele é o diabetes menos frequente, né? É menos de 5% dos diabéticos tem esse diabetes tipo 1, né? Ele é um diabetes que ele é causado por uma doença do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que é o hormônio que regula a quantidade de açúcar, de glicose no nosso sangue. O outro diabético é o diabetes tipo 2, ou diabetes da maturidade, ou não insulino dependente. Ele acontece normalmente depois dos 40 anos, normalmente os pacientes têm uma história familiar positiva, ele é muito associado à obesidade e ao sedentarismo. Então, hoje em dia, com a incidência aumentada de obesidade da nossa população, cada vez mais a gente vê pacientes diabéticos e cada vez o diabetes se manifesta mais precocemente. Esse diabetes, na realidade, no tipo 2, que é o mais comum, em torno de 95% dos casos, o defeito não é no pâncreas, o defeito é na periferia do nosso organismo. As células que deveriam utilizar a glicose, o açúcar como fonte de energia, elas são defeituosas, elas são resistentes a ação do hormônio, que é a insulina, que regula a glicose. O exercício físico ele ajuda a quebrar esse defeito, e a perda de peso também diminui essa resistência e protege o indivíduo. Então, as complicações do diabetes é que vão levar ao sofrimento e vão aumentar a mortalidade dos pacientes que têm essa doença. Como eu vinha comentando, então, as complicações elas são passíveis de prevenção. Então, o indivíduo que compensa adequadamente a quantidade de glicose, a glicemia no sangue, né? Então, o paciente que tem cuidados alimentares adequados, que faz atividade física e que usa a medicação, o tipo 1, no caso, a insulina, e o tipo 2, hoje a gente tem uma série de medicações que são muito eficazes para o tratamento do diabetes, né? O paciente que cuida direitinho, ele normaliza ou deixa perto do normal. Então é muito importante o controle metabólico. É o que a gente chama hoje a abordagem ideal do paciente diabético, é ele fazer um controle intensivo da sua glicemia. A gente tem uma série de estudos da literatura respaldando a ideia de que quanto melhor o controle, menos complicação o paciente vai ter. Antigamente a gente via muitos pacientes com complicações sérias e hoje em dia cada vez menos a gente vê isso porque o tratamento felizmente evoluiu, melhorou.
quando eu fiquei muito ruim, sim, daí eles me levaram pro hospital e lá eu comecei a ficar assim, parece que tinha fome, mas fome nada adiantava. E me disseram que eu só chorava, assim. E daí uma amiga deles, assim, disseram que eu estaria com diabetes. E daí me pegaram e me levaram para outro hospital. Daí lá foi que descobriram que eu tinha mesmo. Sim, eu comecei a me tratar desde os 2 anos. Com insulina, fazendo os exames para controlar. E eu sempre, daí eu tinha que, cada que eu ficava ruim, eu tinha que ir pro hospital. Porque naquela época não tinha, assim, muito recursos que nem tem agora. Quando eu era criança, assim, eu brincava normal, assim. Claro que a gente tinha aquela vontade de comer doce, sim, e eu até comia escondido. Sim, porque daí a diabetes alterava, podia até entrar em coma. Não, é que por causa, eu acho que, assim, a diabetes não é, assim, uma coisa, assim, que esteja sempre normal, sabe? Ela sempre, quase sempre tá... tem uns dias que está alterado, tem dias que está baixa, e daí aquele dia estava baixa e eu não sabia até então. Daí eu entrei em coma e fui parar no hospital. E uma outra situação da hipoglicemia, que é a queda de açúcar, mas ela não é decorrente do diabetes. Ela é decorrente da situação de tratamento. Uma dose de insulina em excesso, paciente que não respeita os horários de refeições, que é importante, muita atividade física em excesso ou somatório dos três. Tem queda de açúcar no sangue, o paciente sente tonto. Conforme for o nível dessa queda, ele vai ter, por consequência, dor de cabeça, tremores, e se a glicose estiver muito baixa, principalmente no adulto, as crianças toleram melhor. O paciente vai ter tremores e até uma situação muito séria de ter desmaio e ficar inconsciente. Então, no momento que houver uma hipoglicemia, que o paciente está consciente, o paciente já é orientado pelo seu médico, vai tomar uma água com açúcar. A gente recomenda um copo de água com 2 colheres de sopa de açúcar ou de mel, funciona igual. 10, 15 minutos a glicose se recupera. Mas nesse caso, o paciente deve procurar seu médico e ver o que está acontecendo com o seu tratamento. Tratamento para o diabetes, seja por via oral ou insulina, por enquanto não existe cura. É uma doença crônica que precisa ser cuidada diariamente. Para quem tem excesso de peso ou gordura de abdômen, é importante perder gordura desta área. Fundamental para regular o diabetes, junto com as medidas gerais, é óbvio, com os tratamentos específicos que cada um vai ser orientado pelo seu médico. Existe uma situação de cura, sim, mas que não vale a pena a gente repensar no momento. Seria o transplante de pâncreas. Mas quando é que esse transplante é feito? A gente precisa ter um doador, situação muito difícil, ainda mais com leis federais que mudaram em 2004, 2005, que tu precisa ter autorização dos familiares. Não adianta tu ser um doador se tu não tiver autorização dos familiares. Eu acordo, faço tudo normal, como assim, totalmente assim, como antes não, mas eu me viro bem. Eu faço a minha insulina, eu limpo a casa, eu faço comida. Quem tem diabetes assim, acho que deve de se cuidar, porque eu mesmo me cuidando, eu perdi minha visão. A gente consegue os medicamentos hoje pelo SUS, né? O governo fornece, a gente tem que batalhar, correr atrás para conseguir.
Bom, eu frequento a Padev, lá eu me reabilitei de novo para sair na rua, até ir fazer algumas coisas sozinhas, assim, na cidade mesmo. Como eu já conhecia a cidade, daí ficou um pouco mais fácil. Mas eu frequento lá, faço aula de informática, estou fazendo braille, tem o coral, tem a oficina de mandalas, que é trabalhos manuais, assim, em madeirinha que a gente cola as pecinhas de bijuteria ou EVA. Eu convivi com ela a vida inteira. Pra mim, quando eu nasci, ela já tinha, né, a diabetes. Então, a gente procura sempre auxiliar ela, ajudar, tipo, na insulina. Ela usa a insulina, tem insulina que ela consegue arrumar, como ela mostrou. Tem outras que a gente tem que deixar arrumadinho pra ela, numa seringuinha. E a gente ajuda no máximo que pode, né? Eu já fiz os meus exames, eu não tenho, mas a gente tem que se cuidar também, né? Porque como é hereditário, pode, com o tempo, aparecer na gente também. A minha avó tinha e as minhas tias têm. Bom, hoje até eu já estou convivendo melhor com o meu problema e as pessoas que pensam em desistir, que não desistam, que a gente consegue fazer as coisas, só a gente querer. Estima-se que uma das principais causas de cegueira no Brasil e no mundo seja a retinopatia diabética. É o entupimento dos vasinhos de pequeno calibre que acontecem em todo o corpo. O diabetes tem predileção por alguns órgãos, que nós chamamos de órgãos-alvo, e a retina é um desses órgãos com uma predisposição bastante grande. Vamos dizer que assim, uma das melhores maneiras que nós temos de evitar as complicações graves do diabetes é a consulta oftalmológica precoce, preventiva. Nós sabemos que tem duas coisas que levam à retinopatia diabética. Uma delas nós temos como tentar evitar, que é o controle do diabetes. Quanto mais nós conseguimos ter um bom controle da glicose e das associações tipo hipertensão, colesterol, triglicerídeos, nós sabemos que nós podemos ter um melhor controle da doença. Mas a outra delas é o tempo que a gente não tem um domínio direto. Nós sabemos que todas as pessoas com mais de 10 anos de diabetes começam a ter alterações na retina, que já devem começarem a serem tratadas. A maneira pelas quais a gente diagnostica a retinopatia diabética é através de uma consulta oftalmológica geral, com anamnese e mapeamento de retina, e ainda temos exames complementares. A retinopatia, inicialmente, quando nós detectamos ela tem que ser tratada com laser. Esse é um dos tipos de tratamento que nós podemos fazer e que evita a cegueira em 90% dos casos. Posteriormente ao laser, quando nós temos complicações tipo hemorragia vítrea ou descolamento de retina, nós podemos indicar cirurgia. Bom, eu sou diabético desde os 4 anos, desde 1973. Eu tenho, acredito que uma vida um tanto quanto normal, apesar da minha rotina diária, que nós temos que ter para poder ter uma vida saudável, nós diabéticos. Eu me acordo, tomo meu chimarrão, faço minha glicemia, tomo café e vou ao meu trabalho. Pratico bastante exercícios físicos, mentais também, né, que é muito importante a cabeça estar em dia, para ter uma vida saudável. E o diabético em si ele tem que seguir a sua rotina diária, cada um com a sua, do seu jeito, conforme o seu modo de viver. Eu pratico vários exercícios físicos, como já falei, eu gosto muito de caminhar no parque, academia faço também, mas não sou muito chegado. Gosto de andar a cavalo, andar de moto, viajo bastante também, porque eu tenho uma vida normal, apesar da diabetes. Eu tenho restrições a certas coisas, mas eu não sou impossibilitado de fazer nada.
Eu faço o que me der na cabeça e o que for do meu agrado. Isso para poder ter uma vida normal e seguir a minha vida. Eu sou casado, tenho uma filha de 9 anos, nenhuma das duas diabéticas, só apenas eu. Moro em Caxias do Sul e tenho uma vida normal. Gosto muito do chimarrão, gosto de camperiadas, de corridas de carro. Gosto de, como eu já falei, viajamos bastante de carro, de avião, do que for. Nunca não tive problemas por causa de diabetes. Mergulhei, tinha uma época da vida que eu mergulhava também, que isso muita gente diz que às vezes não é muito aconselhável, mas eu mergulhei. Isso na época de adolescência. Como todo jovem gosta de desafios, então acredito que tenho uma vida normal. Visito regularmente meu médico, por imposição e por necessidade, porque nós temos que saber que nós temos que ter sempre a nossa rotina para poder ter uma vida normal. E tu te adequando à tua rotina, tu vai ter uma vida muito boa, muito tranquila. Eu não me abstenho de nada, além de doces. Na realidade, a dieta ela deve conter restrição de açúcar, de carboidrato e de absorção rápida, principalmente farinha, derivados de farinha branca, né? O doce, não que o paciente diabético não possa eventualmente fazer o uso disso, mas na rotina do dia a dia ele deve preferir carboidratos com alto teor de fibras, né? Alimentos mais integrais. Ele deve usar fruta, verdura, legume, carne magra, né? E o doce utilizar eventualmente. A atividade física é bastante importante também. O ideal é que ele faça atividade física regular, nem que seja caminhada, né? Hoje em dia se preconiza bastante para controle metabólico uma mistura de exercício aeróbico, exercício que usa o pulmão, com um exercício anaeróbio, né? Um exercício de resistência que normalmente é associado à musculação. O indivíduo que tem esse nível de atividade física, ele fica protegido para não evoluir o diabetes, ou se ele tem uma genética muito importante para desenvolver a doença, ele vai desenvolver mais tardiamente e menos intensamente a doença. Como todo diabético, eu tenho hipoglicemia, que é ruim, é a pior coisa, sabe? Isso aí te deixa meio ruim, né? Então tu tem que sempre se cuidar em alimentação, em atividades físicas ou em certas coisas por causa da hipoglicemia, que é o inverso da hiperglicemia. A hipoglicemia ela me baixa a glicemia do meu organismo, e não que eu fique desmaie, que faça alguma coisa, pode chegar a este nível. Mas é como se tu tivesse bebido 1 litro de cachaça, fica como se tu tivesse gambá, como se tu tivesse bebido todas. Aí isso te causa um transtorno, porque às vezes pessoas que a maioria das pessoas nem imagina, que eu conheço muita gente de Caxias, e muita gente nem sabe que eu sou diabético, pela vida normal que eu levo, dentro das minhas limitações. Então eu tenho sempre que cuidar disso, porque às vezes tu chega num lugar e tu tá com a glicemia um pouquinho baixa, ou tu não te prepara para ir num lugar. Se tu vai num evento, assim, num casamento, alguma coisa, eu sempre janto na minha casa antes. Cuido minha glicemia para manter a noite inteira, porque tu vai lá, tu vai dançar, tu vai te divertir, né? Então tu vai fazendo isso aí, tu regulando tua glicemia, tu vai lá, de repente tu come alguma coisa a mais, ou tu vai e toma uma taça de vinho, uma taça de champanhe para brindar. E ela aumenta. Depois, quando tu volta da festa, tu vai estar com ela mais regulada. Aí tu toma a tua glicemia, a tua insulina, para regular de novo a tua glicemia. Em relação ao tratamento do diabetes, a base é dieta e exercício. Mas hoje em dia existem medicamentos, né, que ajudam a compensar a concentração de glicose de uma forma bem apropriada. Obviamente, o paciente que tem diabetes tipo 1, ele vai precisar sempre utilizar a insulina, né? As insulinas, na realidade, elas evoluíram bastante. Antigamente, a gente utilizava insulina extraída de pâncreas de animais, de porco, bovino, por exemplo. Hoje em dia, as insulinas elas são sintetizadas em laboratório e elas são praticamente idênticas à insulina humana. Existem insulinas que são melhores, que protegem mais o paciente para eles não terem tanta queda de açúcar, que é a hipoglicemia. A gente tem várias possibilidades de formas de administrar a insulina. É lógico, para a população em geral, infelizmente, a nível de saúde pública ainda, as insulinas que são disponíveis, elas não são
as mais adequadas, né? E muitos pacientes estão precisando utilizar via judicial para obter essas insulinas melhores, que tem uma série de vantagens, né? Em relação ao diabetes tipo 2, isso também está evoluindo de forma muito intensa. Vários grupos de medicamentos novos vêm entrando no mercado, né? A gente tem medicamentos que melhoram a ação da insulina, a gente tem medicamentos que fazem o pâncreas produzir mais insulina, a gente tem medicamentos que bloqueiam a secreção de hormônios que não deixam a insulina agir direito. Existe uma série de medicamentos. Existem medicamentos para a obesidade, que acabam com a redução de peso, melhorando o diabetes. Existem medicamentos que diminuem a absorção de carboidrato. Isso deve ser individualizado para cada paciente, né? A mensagem é que a gente tem armas para compensar a glicose. Quanto melhor compensada a glicose, a glicemia, menos complicação o nosso paciente vai ter. Acho que a gente pode ter uma vida normal, começando tendo um respaldo bom dentro de casa, tem que ter esse apoio dentro de casa também. Minha esposa não é diabética, mas ela não come açúcar, não porque não queira, poderia comer tudo, mas pelo hábito de estar, nós estamos juntos há 23 anos, então ela tem já um respaldo que vem junto comigo nesse tempo todo, e para ela também, com certeza, uma alimentação muito mais saudável.